Saudações, esse é um vídeo de divulgação do artigo intitulado Estabilidade, efeitos de passivação de bordas, propriedades eletrônicas de transporte de nanofitas de pop grafeno, cujos autores são Helder Augusto Viana Mota, Mayra Moura Moreira, Marcelo Ricardo Souza Siqueira, Carlos Alberto Brito da Silva Júnior e Jordan Delnero. O artigo foi publicado na PCCP, que pertence à Royal Society of Chemistry, cujo fator de impacto é de 3.43, com um score de citação de 3.69. O processo de publicação se deu da seguinte forma: a submissão foi realizada em 25 de 11 de 2020, os referis responderam no dia 7 de 12 de 2020, nós respondemos com as correções no dia 8 de 12 de 2020 e o manuscrito foi aceito no dia 9 de 12 de 2020. O nosso trabalho tem como base um alatro bidimensional do carbono que foi proposto em 2018, chamado pop grafeno. Ele possui uma simetria com pentarrings, octarrings, pentarrings, onde a principal característica desse alótropo é o fato de possuir um comportamento supercondutor, que pode ser observado na sua estrutura de bandas devido à presença de bandas íngremes e de bandas flat no material. Devido a esse comportamento supercondutor, ele é proposto para ser utilizado no design de materiais anodo para baterias de lítio. Devido a esse efeito de confinamento, essa característica supercondutora do pop grafeno, nós propomos uma nanofolha tal que nós pudéssemos aproveitar ao máximo o efeito de confinamento quântico, isto é, nós propomos uma nanofolha com apenas uma célula unitária de largura. E nós também utilizamos essa nanofolha como modelo para estudar o efeito de passivação de hidrogênio em uma nanofolha de carbono, onde para isso nós também fizemos a investigação das propriedades da nanofolha, também com a mesma largura, só que sem a passivação de hidrogênio nas bordas. Além do mais, nós fizemos também um estudo para ver como que a passivação de hidrogênio nas bordas ela afeta as características de transporte do material. Nós realizamos esse estudo utilizando o pacote computacional Siesta, que implementa a teoria do funcional da densidade. Nossos parâmetros DFT utilizados foram uma distância de vácuo de 25 angstroms, um K-mesh de Monkey Wash Pack de 1,20 no caso da otimização e 1,145 no caso do transporte, e um esquema de supercélula 117 por caso de fônons. A densidade de corte da malha foi de 400 Gb por otimização e transporte e 500 Gb por caso de fônons. O nosso funcional foi o GGA com parametrização PBE, a base foi a DZP e nossos critérios de convergência foram de 0.02 eV por angstroms para otimização e 0.01 eV por angstroms por caso de fônons, isso para a força residual. Por caso da matriz de densidade, o critério de convergência foi de 10 a menos 4 para otimização e transporte e 10 a menos 5 por caso de fônons. Nossos principais resultados estão destacados aqui nesse highlight, onde primeiramente nós nos preocupamos em mostrar que as nossas nanofolhas propostas nesse trabalho elas são estáveis e factíveis de serem obtidas experimentalmente. Para isso, nós primeiramente investigamos a sua estabilidade dinâmica através do espectro de dispersão de fônons, onde na figura A nós vemos para a estrutura sem hidrogênio e na figura B para a estrutura com hidrogênio, onde nós podemos observar em ambas as figuras que não há presença de frequências negativas, isto é, módulos imaginários, mostrando que as estruturas são dinamicamente estáveis. No caso da estabilidade energética, nós fizemos o cálculo da energia de coesão, onde nós obtivemos que essas energias são negativas e são comparáveis à de outros alótropos do carbono, assim como o comprimento de ligação carbono-carbono, onde nós observamos que eles estão comparáveis a outros alótropos de carbonos, como o próprio book do pop grafeno, fagrafeno e grafeno. No caso das propriedades eletrônicas, nós calculamos a estrutura de banda e a densidade de estados, sendo na figura A para a estrutura sem hidrogênio e na figura B para a estrutura com hidrogênio. Nós observamos que, por causa da figura A, o comportamento supercondutor permanece, já que nós temos ainda a presença de bandas íngremes e de bandas flats aqui ao redor do nível de Fermi, onde essas bandas ocasionam o aparecimento desse alto pico de densidade de estados. Só que, diferentemente da forma Book, nós temos a presença de bandas de Dirac, aqui destacadas em vermelho. No caso da estrutura com hidrogênio,
o efeito supercondutor ele desaparece, já que as bandas flat ao redor do nível de Fermi são extintas, como nós podemos observar. Mas nós ainda temos a presença de bandas íngremes e, assim como a estrutura sem hidrogênio, nós temos a presença da banda de Dirac, só que elas estão um pouco deslocadas em relação à estrutura sem hidrogênio. No caso das propriedades de transporte, nós observamos que a estrutura sem hidrogênio tem uma curva característica de um transistor de efeito de campo, com uma tensão de corte em mais ou menos 0,60 volts e que os dispositivos são simétricos. No caso da estrutura com hidrogênio, nós observamos que ela tem um comportamento híbrido, de um transistor de efeito de campo, só que agora com uma tensão de corte diferente, em mais ou menos 0,5, e de um diodo de efeito túnel, no caso da faixa de tensão de mais ou menos 0,7 até mais ou menos 1 volt. E isso ocorre devido ao aparecimento de uma região de NDR no intervalo de mais ou menos 0,7 volt e mais ou menos 1 volt. Nesse trabalho, nós propomos novas nanofolhas de carbono utilizando métodos de primeiros princípios. Nós observamos que o efeito de confinamento quântico e a hidrogenação elas desencadeiam o aparecimento de bandas de Dirac na nanofolha. Mas a hidrogenação é que é capaz de extinguir o comportamento supercondutor do pop grafeno. No caso dos dispositivos, nós temos que a estrutura sem hidrogênio tem um comportamento de FET e que a estrutura com hidrogênio tem um comportamento híbrido, de um FET e de um RTD, dependendo da faixa de operação. Observamos também que a passivação de hidrogênio é uma maneira eficiente de você controlar as propriedades eletrônicas e de transporte de nanofolhas de carbono. Nós gostaríamos de agradecer às instituições a qual trabalhamos, aos programas de pós-graduação e também ao apoio financeiro da CAPES e do CNPq. Caso vocês tenham se interessado pelo trabalho, o link para download do artigo está adicionado na descrição do vídeo. Muito obrigado.